Segunda Crônicas, capítulo 7, no verso de número 14. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se então eu, o Senhor dos céus, o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou repetir para que você preste muita atenção. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu, o Senhor, o Deus dos céus e da terra, eu, o Senhor, ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que Deus quer dizer conosco aqui, nesse versículo? Primeiro ele diz o seguinte: se o meu povo, quem é o povo de Deus? Aquela pessoa que realmente anda com Deus. Aquela pessoa que um belo dia entregou a sua vida a Cristo Jesus. Aquela pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela pessoa que vive uma vida digna, piedosa, uma vida cristã, fiel e verdadeira com Cristo. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que vai morar no céu com Deus. Você pertence a esse povo? Quais são as evidências que faz de você e eu realmente verdadeiros cristãos? A palavra continua dizendo assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Do que nós somos chamados ultimamente? Você realmente é um cristão? Eu sou um cristão? Quais são as evidências, as características, as provas que mostram que somos cristãos? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Nós amamos o próximo como a nós mesmos? Os 10 mandamentos Jesus Cristo resumiu em 2, não é isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, a sua energia. E também ao próximo como a ti mesmo. Isso é ser cristão. Sabe, o que eu tenho reparado nos últimos dias? Isso já vem há um longo tempo, se você perceber. A prioridade do ser humano hoje tem sido o quê? Tem sido Deus ou tem sido as coisas dessa terra? Qual tem sido a nossa prioridade? O que significa prioridade? Prioridade é aquilo que você mais ama todos os dias. Prioridade é aquilo que você mais dá atenção. É aquilo que você mais deseja fazer. É aquilo que você mais busca, mais gosta de realizar. Eu te pergunto, você tem ficado mais com Deus? Conversado mais com Deus? Você quer um Deus hoje, entre aspas, Deus minúsculo, com o D minúsculo, que é mais pobre diante dele? Todo mundo vive em busca dele, correndo atrás dele? Esse Deus, com certeza, você já sabe, está imaginando o que eu vou dizer. Esse Deus se chama dinheiro. Hoje a prioridade do ser humano é o dinheiro, é o poder, é o conforto, é o luxo, é a fama, é a glória, é o sucesso. Se for preciso passar na rasteira em alguém, o ser humano vai passar. Olha a corrupção como que está nos nossos dias. Não pense você que é só no Brasil. Em todos os locais do mundo existe. Por quê? Isso é o mal do ser humano. Está deixando de amar a Deus e o seu próximo. Está amando mais o dinheiro do que o nosso Deus. Então, o que você tem feito com a sua vida? Qual tem sido a sua prioridade nesses últimos dias? O que nós mais notamos, meu amigo, minha amiga, é que o ser humano tem dado as costas para Deus. Mas como será isso? Será isso verdade? Sim. Você e eu só nos lembramos de Deus quando a coisa está difícil, quando vem a tragédia. É isso que está acontecendo hoje. Todo mundo apavorado, todo mundo receioso, com medo. As nações estão com medo. As pessoas estão com medo. A morte está batendo às nossas portas. É só nesse momento que nós lembramos de Deus. Você acha que Deus fica contente com isso? Será que não é um juízo de Deus sobre a terra? Para que nós nos voltemos a Ele. Nossos olhos e possamos voltar ao nosso Criador. Aquele que nos ama e deu a vida. Se eu e você existimos hoje, se nós estamos respirando, se nós estamos a cada dia acordando, nos movimentando,
todos os nossos órgãos internos e externos funcionando. É porque alguém está por trás disso. O que você acha? Alguém tem nos dado vida e vida em abundância. E esse alguém é o próprio Criador, é o Eterno, é o Santo, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Então, Ele deseja essa proximidade, essa intimidade, esse relacionamento. Então, muitas pessoas têm dado as costas para Ele. E nesse momento, agora, eles estão se lembrando dEle. E muitos eu já ouvi dizer aí pela internet, você já deve ter visto e ouvido várias notícias, vários vídeos, assistido. Muitas pessoas estão falando o seguinte: olha, por que isso está acontecendo? Cadê Deus? Onde está Deus? Como que Deus deixa isso acontecer? Entendeu? Agora se lembra de Deus. Mas deixou de Deus até então. Precisou acontecer uma tragédia, uma pandemia, para que as pessoas se voltassem para Deus. Será que esse é o meu caso, o seu caso? Só que eu digo para você o seguinte: Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele ainda tem guardado as nossas vidas. Por quê? Porque Ele tem um desejo de te salvar e te levar para o céu. Deus ainda está nos dando uma segunda chance, uma nova esperança. Ele quer que eu e você nos voltemos para Ele. Ele quer que eu e você nos arrependamos. Como a palavra de Deus acabou de dizer aqui, nos afastemos dos maus caminhos. Possamos nos arrepender dos nossos pecados. O que é o pecado? É uma vida contra a palavra de Deus. É algo que você faz que desagrada a Deus. Todo mundo hoje conhece o certo e o errado. Todo mundo conhece, sabe, o certo e o errado. Mas o que o ser humano tem procurado? As coisas erradas. As coisas desse mundo. A palavra de Deus diz o seguinte: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está entendendo? Isso é muito sério. Então é momento de eu e você voltarmos a ler o Evangelho, a palavra de Deus, a ler e meditar nas Sagradas Escrituras, a orar na sua casa, a dobrar os seus joelhos e a buscar ao Deus dos céus e da terra, o nosso Criador. Voltarmos a amá-lo de verdade, voltarmos a viver com Ele, a termos mais amor pelo nosso próximo, a perdoarmos mais, a estendermos mais a nossa mão, a nos ajudarmos, a termos unidade. Esse é o momento. Você tem se relacionado de verdade com Deus? Você sabe o que é um relacionamento? Vou te dar um exemplo muito claro, muito simples. Eu sou casado, eu e minha esposa nos relacionamos. Por quê? Como que eu sei que eu e ela nos relacionamos? Porque eu gosto de passar tempo com ela, eu choro com ela, eu sorrio com ela, eu gosto de conversar com ela, eu não vejo a hora de estar com ela. Isso é relacionamento. É quando você tem prazer em estar com alguém. É quando você gosta de estar na presença desse alguém. É quando você gosta de conversar com esse alguém. É quando você dedica a sua vida a esse alguém. Eu te pergunto, você tem passado momentos com Deus? Você tem conversado com Deus? Você diz para Deus: eu te amo, eu te adoro, obrigado pela vida. Pedido perdão a Deus. Você tem passado momentos íntimos na presença de Deus? Ou você tem dado mais preferência à sua vida? À internet, à Netflix, a Facebook, a Instagram, a tantas outras coisas, ao trabalho, ao dinheiro que eu estava falando aqui. O que tem sido a sua prioridade? Onde você tem passado mais tempo nesses últimos dias? Onde você tem gastado a sua vida? Quantos anos você já tem de idade? Quantas horas você já ficou com Deus durante toda a sua vida? Quantas orações você já fez a Deus? Você já conseguiu ler pelo menos uma vez a Bíblia? As Sagradas Escrituras? Isso é muito sério. Deus só tem compromisso com aquela pessoa que tem compromisso com Ele. Deus só vai levar para o céu aquela pessoa que passa momentos com Ele aqui na terra. Como nós vamos chegar diante de Deus na eternidade e dizer: olha, Senhor, eu quero estar contigo para sempre? Ele vai falar: você passou tempo comigo lá na terra? Você se relacionava comigo lá na terra? Não. Então como que você quer se relacionar agora comigo, se você nunca me amou lá na terra? Como é que você diz, tem a cara de pau de dizer agora que você me ama? Está entendendo? Precisamos voltar ao Evangelho de Deus, à Palavra de Deus, a amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, como prioridade em nossas vidas. Será que tudo que tem acontecido não tem mostrado a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade? Será que eu e você
Muitas vezes escutamos notícias na TV, na internet, dizendo o seguinte: olha, a ciência evoluiu, olha, o homem conseguiu, estamos em progresso, estamos evoluindo. Mas o vírus está aí, está matando muitas e muitas pessoas. Você sabe o que esse vírus é? Um pequeno protozoário. É um ser unicelular. E olha o poder que ele tem contra o ser humano. Isso mostra o quanto que eu e você somos fracos. O quanto que eu e você somos frágeis. O quanto que eu e você somos vulneráveis. Não temos poder sobre o nosso tempo. Não temos poder sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que a vida é passageira. É como um vento. De repente você está aqui e já não está mais. Ela também diz que a nossa vida, ela é como um vapor, como uma fumaça. De repente ela se esvai e acabou. Você vê como que a vida é um piscar de olhos. De repente eu estou falando com você, de repente eu já não estou mais. Eu posso essa noite fechar os meus olhos e talvez não acordar mais. A morte não tem idade. Ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade. Ela vem para todos sobre essa terra. Eu te pergunto, aonde você vai passar a sua eternidade? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito nos seus dias? Onde você tem gastado os seus dias? Será que você está se matando de trabalhar? Será que você só pensa em dinheiro? Eu vou ler aqui com vocês uma passagem. Se você quiser abrir aí, se você está com a sua Bíblia. No livro de Timóteo. A carta de Paulo, o apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, abra com essa passagem. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, capítulo 6, o verso 7. Preste muita atenção. O que Deus diz para nós nessa noite? Olha só. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada poderemos levar. Eu vou repetir. Pois nada trouxemos para este mundo, e nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Olha só, a palavra de Deus dizendo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amigo e amiga, existem muitas passagens na Bíblia sobre o amor ao dinheiro. É isso que está acabando com a humanidade hoje. É isso que temos enfrentado. O amor ao próximo está acabando. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. Por quê? O amor ao dinheiro está sobressaindo sobre o amor ao próximo, ao ser humano. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa o homem daria em troca da sua alma? A palavra de Deus também diz: olha, pense nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra. A Bíblia também diz: ajunte tesouros lá nos céus e não ajunte tesouros aqui na terra. A palavra de Deus, ela é muito clara. Se você estudar a vida do imperador Alexandre o Grande, com certeza você já ouviu falar sobre a história dele. Ele foi um jovem, um rei, um imperador, que conquistou todo o mundo civilizado em sua época. Todo mundo conhecido em sua época, ele conquistou, mesmo sendo ainda jovem, um rei. Por quê? Ele tinha um grande exército. Mas de repente, ele foi acometido de um mal.
E ele ficou muito doente. E ele, de repente, estava já para morrer. E antes da sua morte, ele disse ali aos seus servos, aos seus súditos: olha, deixa a minha mão, as minhas duas mãos, para fora do esquife. O que é o esquife? O caixão. Deixa as minhas duas mãos para fora do caixão. Mas por que, rei? Por que, imperador, você deseja essa ordem? Não tem sentido. Faça o que eu estou dizendo. Mas nos explique, imperador, por quê? Porque eu quero que todos vejam que eu não trouxe nada para esse mundo. E dele também eu não estou levando nada. É o que acabamos de ler aqui. Nada trouxemos para esse mundo. E dele nada nós poderemos levar. Será que eu e você temos passado mais momentos aonde? No trabalho? No lazer? Não estou dizendo que é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem o direito a... Eu também tenho trabalho, tenho lazer, como você que está me assistindo. Mas olha, o que você tem feito nos seus dias? Onde você tem gastado mais a sua prioridade? Em primeiro lugar, o que você tem feito na sua vida? É isso que Deus está nos dizendo. Aonde que você passará a sua eternidade? Aonde? Só tem um jeito: se relacionando com Deus. Então, será que Deus fez com que tudo isso acontecesse? Porque eu quero te explicar duas coisas. Olha, existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. O que é a vontade de Deus? Vontade é o que Ele deseja fazer. É o querer dEle. É o desígnio, a vontade, o propósito que Ele tem. Essa é a vontade dEle. Segunda coisa, permissão de Deus. Talvez não seja a vontade dEle, mas Ele permite. Por que Ele permite? Porque Ele deseja nos ensinar. Ele deseja nos exortar. Ele deseja nos disciplinar, nos despertar do nosso sono, do nosso comodismo, do nosso esfriamento, do nosso mundanismo. Ele deseja que eu e você tomemos posição e atitude, como dizemos que somos cristãos e não agimos como tal. Temos que agirmos como os cristãos. E o que o cristão faz nesse momento? No meio dessa pandemia que tem atingido até mesmo o nosso país, o que eu e você devemos fazer? Segundo essa permissão que Deus tem realizado. Por que esse propósito? Por que esse objetivo? Tudo isso? Simples. Quer que eu e você, primeiro, como já foi dito, nos acheguemos a Ele. A palavra de Deus diz o seguinte, ó: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Essa é a palavra de Deus, para mim e para você. Busque a intimidade, busque o relacionamento, se volte para Ele. Volte a dobrar os seus joelhos no seu quarto. Volte a clamar a Ele. Volte a chorar na presença dEle. Volte a amá-lo de verdade. Volte a adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito. E assim importa que todos os adoradores, os verdadeiros, o adorem em espírito e em verdade. Então, por que está acontecendo tudo isso hoje? Deus deseja que nós exercitemos a nossa fé e que nós confiemos nele. A palavra de Deus diz o seguinte, olha: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Você tem entregado a sua vida diante de Deus nesses últimos dias? Você realmente tem confiado nele? Você tem depositado a sua esperança nele? Ou a sua esperança está só nessa terra, só nessa ciência, só nos homens? Não. A palavra de Deus também diz o seguinte, olha, se a nossa esperança for apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis desta terra. Você está entendendo? A palavra de Deus também diz o seguinte, olha, não tema aquele que pode matar o corpo. Esse corpo, o nosso corpo. Não tema aquele que pode matar o corpo. Mas antes tema aquele que pode pegar a nossa alma e jogar essa alma no inferno. Ou seja, esse vírus pode matar o corpo? Pode. Mas e a nossa alma? Só existe um que tem o poder de nos dar a vida eterna ou a perdição eterna. Para que eu e você tenhamos a vida eterna, a justificação, uma vida de alegria, de paz, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos voltar para Deus. Como que a gente faz isso? Entregando a nossa vida a Cristo Jesus.
como nosso único e suficiente Salvador. Nos arrependendo dos nossos pecados e dizendo a Ele: Senhor Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero, Senhor, me desviar de todos esses maus caminhos que eu tenho seguido até hoje na minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Será que você não possui um vazio aqui dentro? E esse vazio do seu coração, você não tem buscado preencher em tantas coisas nessa vida, durante todos esses anos, durante toda a sua história de vida? São tantos prazeres que esse mundo nos oferece, mas quando você vai lá e finaliza esse prazer, você volta, e volta triste. É um prazer momentâneo, é um prazer passageiro. Você volta com aquele vazio de novo, e você diz: não, eu preciso voltar lá, eu preciso fazer novas coisas. Nada preenche o coração do homem, nada pode preencher o seu vazio, a não ser o amor de Deus, derramado através de Jesus Cristo. Jesus morreu por mim e por você naquela cruz. O amor de Deus foi derramado na pessoa de Cristo Jesus. Foi para isso que ele veio nessa terra. Foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele verteu o sangue dele naquela cruz. Por amor a mim e a você. Você acha realmente que Deus quer que nós morramos nesse vírus, nessa pandemia? Não. Qual é o objetivo de Deus? É que eu e você, nós possamos nos converter a Ele, nos direcionarmos a Ele, buscarmos a Ele. Se você realmente, a partir de hoje, dessa noite, mudar a sua vida e dizer: Senhor, até hoje eu vivi dessa forma, mas eu não quero mais viver assim, porque até hoje eu nunca fui feliz de verdade. Eu sempre busquei a paz e nunca alcancei. Eu sempre busquei a alegria e nunca alcancei na minha vida. Quantos anos você já tem de idade? Aonde você passará a eternidade? É momento de mudança, é momento de nós despertarmos. É momento, nesses momentos tão difíceis, nessas circunstâncias tão adversas, é momento de acordarmos e nos voltarmos para o Criador, nos voltarmos para o Salvador das nossas almas. As nações têm tido medo. Os povos estão com medo, estão apavorados. Mas os cristãos, nós cristãos de verdade, nós não temos medo. Que temos? Fé. Nós temos confiança. Nós temos esperança. A esperança de um céu, novos céus e nova terra. A esperança de uma vida eterna com Deus. A esperança de uma verdadeira paz, de uma verdadeira alegria. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais dor, porque todas as coisas são passadas, todas as coisas ficaram para trás. É isso que te espera, é isso que nos espera, um novo céu e nova terra com Deus. Mas você precisa, a partir dessa noite, se entregar de todo o seu coração, corpo, alma, espírito, mente e coração a Ele, a esse Criador tão lindo. Ele diz para você nessa noite: olha, não importa o que vier aí, não importa a pandemia, a epidemia, o sofrimento, a dor, a morte, não importa as coisas que vierem. Deus te diz nessa noite: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento, e te fortaleço com a destra da minha justiça. É isso que ele disse para você nessa noite. Confia no Criador, confia no Eterno, confia no seu Pai. Você é filho de Deus, confia, tenha fé, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira. Sabe, é nos momentos mais difíceis, é no meio das tempestades, é no meio das adversidades, é no meio das coisas mais complicadas da nossa vida. É nesse momento que Deus age em nosso favor. É nesse momento que Deus opera a providência dele. É nesse momento que ele age com grande poder e glória. É nesse momento que ele realiza um milagre, a causa impossível na nossa vida, na nossa família e na nossa nação. É isso que Deus tem para aquele que acredita, para aquele que tem fé. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Uma das qualidades de Deus,
um dos atributos de Deus é que Deus, ele é soberano. O que significa isso? Deus, ele está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo segundo a permissão de Deus, para que o homem se dobre diante dele, para que o homem se afaste dessa soberba, dessa arrogância, desse orgulho em dizer que tudo ele pode, tudo ele sabe fazer. Isso não existe. Nós somos carne e osso, músculo, sangue, nós não somos nada. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. É isso que Deus está mostrando para a gente. Mas Ele está no controle. Ele é soberano. Ele pode realizar todas as coisas. Por isso que nós acabamos de ler aqui, ó, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar realmente a minha face, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e me voltarei para ti e te sararei, te perdoarei, curarei-te dessa epidemia, dessa pandemia. Eu vou blindar a sua vida, eu vou blindar a sua casa, a sua família. O sangue de Jesus é sobre você, o sangue de Jesus é sobre sua casa, é sobre a sua família, é sobre a sua vida. O sangue de Jesus, você está selado com o Espírito Santo de Deus. Não temas, não tenha medo, não se apavore, creia. A palavra de Deus disse assim, Jesus disse essa frase muitas vezes, olha, crê somente, acredite, confie, tenha fé. É isso que ele diz aqui na sua palavra. Olha, só existe uma esperança. Será que você pode dizer qual é essa esperança? Diga aí na sua casa. Só existe uma esperança. E essa esperança tem nome. Ela se chama Jesus Cristo. Essa esperança, ela acalmou a tempestade. Essa esperança, ela andou sobre as águas. Essa esperança, ela deu vista aos cegos. Essa esperança, ela fez o mudo falar. Essa esperança, ela fez os surdos ouvirem. Essa esperança, ela levantou os paralíticos. Essa esperança, ela ressuscitou os mortos. Essa esperança, ela se chama Jesus Cristo. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Imagina o que Ele pode fazer na sua casa. Imagina o que Ele pode fazer na sua família. Imagine o que Ele pode fazer na nossa cidade, no nosso estado. O Deus de milagres, a nossa esperança, Ele tem poder sobre todos os céus e a terra. Ele tem poder sobre os mares, sobre toda a imensidão deste universo. Por que Ele tem poder sobre tudo isso? Porque foi Ele que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo que existe e subsiste é mantido pelo poder, pelo braço direito, à destra da justiça de Deus. Tudo está sob controle. Ele é soberano. Mas eu e você, nesses últimos dias, dessa pandemia, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar. Nós devemos clamar. Nós devemos suplicar, implorar, dobrar os nossos joelhos diante dele. Sabe, meu amigo, minha amiga, a oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela destrói qualquer epidemia. A oração, ela salva o planeta Terra. Por isso eu te convido, nesse instante, a orar comigo. Vamos estar orando em prol da nossa casa, da nossa família, desta cidade, desse estado, dessa nação e também de todo o mundo. Vamos estar orando para que o Deus de milagres, o Deus de maravilhas, o Deus de sinais e prodígios, Ele possa agir em nosso favor com muita misericórdia, nos livrando
de todo esse risco, de todo esse mal, livrando a nós e todas as nossas famílias. Vamos orar para que esse vírus seja encerrado, seja terminado, seja cessado de uma vez por todas. Vamos orar a Ele, sim, mas lembre-se, quando o mal for embora, lembre-se, reconheça que foi Deus que nos deu essa vitória. Reconheça que foi o Criador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Só a Ele nós devemos o louvor, a honra, a gratidão, a glória, o domínio, a majestade, a autoridade. Nunca se esqueça, só Ele é o único responsável pelos milagres. Só Ele é o único poderoso de nos conceder essa graça e essa vitória, essa bênção fantástica. Amém?